Cá estamos nós outra vez na sua companhia. O Usanças é assim, sempre que pode, está presente. Desta vez vamos-lhe falar de quê? De nós. Sim, de nós. Mas antes de eu lhe apresentar a nossa convidada, a quem agradeço a presença, eu queria ler só aqui um pequeno texto que ela colocou nas redes sociais e que me chamou a atenção. O autor é Georges Monbiot e, depois de ter passado por uma situação difícil na vida, chegou à conclusão que deveríamos tomar 3 atitudes importantes. Uma delas é pensar no quão pior as coisas poderiam correr, em vez de no quão melhores poderiam ser. Assim, anima-te. A segunda, muda aquilo que podes mudar e aceita aquilo que não pode ser mudado. Assim que tenhas a sabedoria, a coragem e a calma para perceberes a diferença. E o terceiro e último, não deixes que o medo determine a tua vida. Assim, vive. Eu não sei quais os problemas que possas estar a enfrentar. A verdade é que todo o mundo e todo o humano passa por eles. Uns mais graves, outros de mais fácil resolução. Essa é a nossa mais peculiar e única característica, algo que nos confere o título provado de imperfeitos, mas que nos mostra a nossa capacidade fora de série de ressurgir das cinzas, quase como uma fênix. Não há ninguém que não enfrente obstáculos, é certo. Em algum momento da vida, os altos e baixos aparecem e até aqueles que se consideram puramente frios e racionais terão de lidar com o peso das emoções, porque elas são inegáveis e, mais uma vez, fazem de nós a máquina brutal e complexa que somos. E aqui a nossa amiga, que se chama Natasha Cabral, depois de colocar este texto, termina, depois de algumas apreciações, dizendo: queres mesmo mudar a tua vida? Isto é, para nos levar para um livro que ela escreveu e que se chama Desafio-te. Muito bem, Natasha, obrigada por ter vindo. É um gosto recebê-la e quando há ideias novas, tanto melhor. Muito obrigada pelo vosso convite. Pois, isto é todo um projeto que vem de muitas experiências de vida. Realmente, com 39 anos, posso dizer que sou grata por já ter passado por coisas muito diferentes. Não me considero um cidadão normal, no sentido, por exemplo, de ter um trabalho que vai das 9 às 5 da tarde todos os dias. Sempre fiz as coisas à minha maneira, sempre quis conhecer um bocadinho mais da vida, sempre fui curiosa sobre várias temáticas e isso permitiu-me viver em liberdade, vamos dizer assim, e passar por imensas experiências que, ao fim e ao cabo, ao fim de muitos anos, me possibilitou amadurecer e criar este projeto. Muito bem. E que tal tem sido o reconhecimento, digamos assim, desta obra que se calhar já transformou vidas? Eu estou a falar de uma coisa que imagino que seja, não conheço o livro, mas este desafio que lança às pessoas é no sentido de mudarem de vida, isso já percebi, e de não se deixarem abater pela primeira catástrofe que possa acontecer, é isso? É isso mesmo. Aquilo que eu percebo é assim, eu realmente posso me chamar nova, comparado a quem já porque anda há muito tempo. É muito nova. Mas aquilo que eu olho, se eu tirasse agora uma fotografia ao panorama da sociedade em geral, realmente sinto uma sociedade um bocadinho doente, mas acima de tudo desmotivada pelas adversidades que vão acontecendo. Todos os dias se vêem catástrofes, todos os dias se vêem perdas, todos os dias as coisas ficam cada vez mais difíceis. Fala-se muito nos millennials, que é a minha geração, e na dificuldade que passamos, por exemplo, em obter estabilidade na vida profissional, que é uma coisa que eu pouco sei. Mas o objetivo foi motivar pessoas, e motivar as pessoas para não se deixarem abater, e acima de tudo passar também um bocado a mensagem de amor, porque é isto que no fundo, quando nós falamos numa sociedade doente, eu pelo menos, o meu ponto de vista, e vale o que vale, estamos a sentir muita falta de amor, e o amor começa no amor próprio, e quando nós nos encontramos finalmente aí, digo finalmente porque é todo um percurso, é todo um trabalho que nunca termina, não há uma pílula milagrosa que nós tomamos da noite para o dia e no dia a seguir estamos impecáveis, mas quando isto começa, quando o trabalho começa em nós também começamos a olhar para o outro numa perspectiva diferente, e então começamos a perceber que quando eu falo em sociedade, eu também estou incluída na sociedade, não é a típica passa batata quente, onde tu é que tens a culpa toda e eu não tenho culpa nenhuma, porque eu também me encaixo na sociedade, e portanto isto é uma alerta por um lado,
de dar às pessoas a responsabilidade de quanta parte, mas também ao mesmo tempo passar uma força motivadora para continuarem, porque há sempre uma solução para tudo, só não há para a morte, como já se diz. Exato, é verdade. Baseada em temas que são conhecidíssimos de todos nós, com certeza que este desafio deve ter, como dizem os brasileiros, umas dicas para melhorar a vida, não é? Uma maneira de haver. De qualquer forma, nós tivemos um marco muito importante na nossa vida, todos nós passamos por ele, independentemente de sermos novos ou velhos, não importa, ou mais idosos ou menos idosos, que foi o 2020. Foi marcante. Marcante ao ponto de se pensar que as coisas seriam melhor a partir dali, mas não sei se apercebe que esse marco definiu exatamente o tipo de sociedade que somos. Gente medrosa, eu iria dizer aqui egoísta, ficamos muito, não é? Eu Sim. também me incluo, embora não partilhe não partilho dessa opinião em relação a mim, porque não fiquei mais egoísta de maneira nenhuma. Mas medrosos ficamos bastante, não ficamos? Sim. E a sociedade transformou-se de tal maneira, quando seria precisamente ao contrário que nós estávamos à espera que acontecesse. Não posso concordar mais. Por acaso vocês estão a falar de um ano que para mim foi um ano que me transformou a vida, literalmente. A maior parte das pessoas. Sem dúvida, tinha acabado de chegar, estava em Lisboa nessa altura, e assim que rebentou a bolha do Covid, eu regressei para casa sem estar à espera que isso acontecesse, então aproveitei o quê? Eu sabia que ia ter muito tempo livre e disse: o que é que eu posso fazer com esse tempo livre? Bom, então eu posso começar a estudar, eu posso começar a aprender novas coisas. Foi aí que surgiu o canal do YouTube, foi aí que eu comecei a escrever este livro e ao mesmo tempo ter essa perspectiva de que, bom, se nós já éramos um bocadinho fechados, se nós já éramos assustados, bom, então com isto ficou literalmente o pânico. Eu gostava de acreditar, e vou dizer aqui gostava, porque eu no fundo tenho sempre uma esperança de que em toda a esquina, eu vou pôr aqui entre aspas esquina, nós vamos encontrar pessoas boas e vamos encontrar o amor e vamos sempre encontrar uma mão que ajude, que nós ainda conseguimos ressuscitar esse lado melhor, esse lado amoroso que há em nós, esse lado que ajuda, o lado empático, que é isso que nos falta, não é? É esse lado empático e cooperativo que eu acredito que nós ainda temos, porque quando nós pomos um bebê aqui no mundo, ele vem com uma folha branca. E ele vem com isso, ele vem com a semente do amor, com a semente do vazio. O que acontece é que depois, aos poucos, mediante onde está incluído, em que sociedade está, o crescimento que tem, a coisa vai mudando para um lado mais negro ou para um lado mais colorido. E realmente o Covid fez-nos ver o lado mais negativo de nós, a nossa sombra, vamos dizer assim, mas eu tenho a esperança que bem dentro nós conseguimos dar a volta. Espero que sim, eu sou crente nisso. Acha que aproveitamos nessa altura para ser mais introspectivos, para estarmos mais connosco? O isolamento, por um lado, se foi mau, por outro, proporcionou às pessoas conhecerem-se melhor? Sim, sem dúvida. Eu encaixo-me nesse lado em que me tornei mais introspectiva e aproveitei para transformar o meu tempo livre em tempo aprendido. Vi também o lado sombra de muita gente a vir cá para fora e eu acho que isso não tenha sido mau. Vamos dizer assim, obviamente que ninguém deseja passar por uma epidemia deste tamanho e as pessoas que partiram e o sofrimento que houve em massa escala. Foi não planeado, obviamente, mas, por exemplo, há muitos casais que passaram por tempestades, não é? Dentro de casa, por estarem literalmente 24/24, mas houve outros que isso foi um belo ensinamento, foi uma oportunidade de transformação. E eu prefiro acreditar nisso, eu prefiro acreditar que pessoas que passaram tanto um tempo com elas e fechadas em si e em tempo sem fazer nada, vamos dizer assim, que puderam transformar isso numa coisa boa. Se isso acontecer efetivamente, há estudos partidos. Há estudos que dizem que não, que realmente transformámos-nos num pequeno monstrinho, e há outros que não, que a coisa veio só para ajudar. E eu continuo a dizer a mesma coisa. E eu sinto que as pessoas puderam retirar algo de positivo dentro desse sofrimento. Obviamente que ninguém ficou feliz por saber que pessoas partiram dentro da família e conhecidos e afins, mas a vida é assim. Quando menos esperamos, a natureza vem e prega-nos uma rasteira. As surpresas nem sempre são agradáveis.
Nem sempre são agradáveis, nem sempre são desagradáveis, mas as desagradáveis marcam-nos imenso. Imenso. E a partir daí, não seria uma maneira de nós olharmos para os outros de uma forma diferente? Seria e devia. Devia, não é? A questão é que lá está. Nem tudo que deve acontece. Aí armámonos com tudo e mais alguma coisa para conseguir sobreviver. Passa-se isso? É Sim. mais ou menos isso? Parece que despertou das entranhas este nosso lado animalesco, não é? Exatamente. Porque, convenhamos ou não, o homem, e quando digo homem, é a espécie, não é? Pois. Nós temos em nós um instinto animalesco. As pessoas Sempre. preferem acreditar, não, nós nascemos para ser todos bondosos e todos... Cuidado, nós estamos aqui para sobreviver como qualquer outra espécie. Agora, o que eu acredito é que quando nós passamos por este trabalho de transformação interna e nos conectamos mais isto às ciências do esoterismo, das consciências sociais... nós passamos por este trabalho que nos ensina que não existe só eu, existe também o próximo. Então eu posso ver o outro como uma forma de cooperar e não como uma forma de competitividade, mas não nos enganemos, nós estamos aqui para sobreviver. E isso Claro. às vezes faz com que façamos Implica coisas coisas complicadas, sim. Sim, de qualquer das formas, como é que a camada jovem nos vê perante este quadro? Porque quem teve a atuação foram os mais velhos. Certo. Quem se comportou de determinada maneira, pelo medo, certo, com certeza que sim. Mas quem se comportou pelo medo desta forma, de pôr uma barreira e tentar sobreviver, como diz, e muito bem, foram os mais velhos. Que ensinamento é este que nós passamos para a camada jovem, a partir do momento em que eles seguem os exemplos, não é? Sim, eu acho que isto na idade sénior a grande preocupação prende-se com a doença, não é? Obviamente a camada sénior era a mais afetada pela esta doença e mais fragilizada, vamos dizer assim. Enquanto que os mais novos, mais imunes, mais frescos, se calhar a coisa não pegava tanto. Ainda no outro dia, e não vai há muito tempo, a minha mãe vinha-me com uma conversa de que os jovens agora estão cada vez mais afastados da população envelhecida. E aquilo que acontece é que a população sénior está a ser cada vez mais posta de lado. Pois é, e foi exatamente aquilo que o Covid, de alguma forma, se calhar inconsciente, nos fez revelar. Houve ali uma tentativa também de nos afastarmos não só dos familiares, mas também das camadas mais jovens, mas também não convém esquecer que as redes sociais, se já eram uma grande influência antes Covid, pós-Covid então é que foi, não é? Se eles já tinham a cabeça para baixo, concentrada num pequeno ecrã à luz, quando o Covid veio, foi um convite perfeito a televisões, computadores, celulares e por aí afora. E essa distância não foi ficando cada vez mais próxima, muito pelo contrário, foi ficando cada vez mais longa. Como é que nós fazemos para colmatar isto? Pois é uma bela de uma questão. Seria necessário toda uma reformulação da educação, toda uma reformulação de todos os outros princípios que faz parte da nossa sociedade em geral, mas não cabe só a uma pessoa, cabe a muitas pessoas. Muitas, exatamente. Agora, por outro lado, temos essa mesma camada jovem extremamente sozinha. Certo. Durante um dia, por exemplo, e que se repete amanhã e depois ad eterno, não é? E nós não podemos culpá-los também pela sua ação singular em relação à família, porque não é bem assim. Como sabemos, os grupos formam-se, determinam a nossa educação também no futuro, quer queiramos, quer não, por muito boa educação que se tenha tido, e isso, a boa educação é sempre um tema discutível, não é? Sim. Mas nós sabemos que o grupo tem a sua palavra a dizer no nosso processo de crescimento. Claro. Se temos a sorte de encontrar um bom grupo, tanto melhor, não é? Sim. Mas se por acaso encontramos um grupo também com algumas fragilidades, acaba por chegar a este ponto que temos descoberto ultimamente, de coisas terríveis que se fazem à distância, mas mesmo ali ao lado, por causa do monitor, não é? O monitor é que conduz a nossa ação. Isto eu estou-me a pôr no lugar dos mais novos, claro. Sim. Por outro lado, na camada mais velha, o que acontece é fazer, por exemplo, do Facebook, um diário das lamentações, não é? Um muro das lamentações, a Feira das Vaidades, suja e por aí. a Feira das Vaidades, a falta de educação, que é uma nota dominante e que é preocupante.
porque continuamos na mesma. Lá vêm os exemplos, não é? Se a minha mãe faz, o meu pai faz, porque é que eu não hei de fazer? Portanto, nunca será chamada a atenção por pisar o risco, não é? Que solução é que a gente pode descobrir para isto? O que se poderá pensar no futuro? Porque é que os mais idosos são afastados da família, geralmente? O que era antigamente uma peça de sabedoria, de aconselhamento, embora nós tivéssemos de adaptar isso à nossa realidade, mas hoje não há motivo para ouvir os mais velhos, por exemplo. Certo. Eu mantenho a minha opinião, que eu acho que desde que apareceram as redes sociais e mais propriamente o telemóvel de ecrã de touch, isto foi uma revolução. Eu acho que nós não estávamos bem preparados e continua a ser assim. A tecnologia tem crescido a um nível assustador e agora fala-se de inteligência artificial como se fosse uma coisa completamente natural, onde nós temos uma imagem que parece nós, que fala por nós, que resolve por nós, responde por nós como se fôssemos nós, mas não somos nós. Pensa por nós. Exatamente. Às tantas estamos a assinar um papel e não somos nós, não é? Que estamos a assinar o papel. Exatamente. E a questão que eu fiz, eu até cheguei a lançar uma crónica que até pus no meu blog, acho que até saiu também no jornal da Aurora do Lima, que falava sobre isso mesmo, qual é o limite à inteligência artificial. E não fugindo do tema em questão, os jovens hoje praticamente encontram num telefonezinho tudo que precisam. Eles conseguem instalar um chat GPT e falam com uma pessoa que não é pessoa, mas têm conversas. E lá está, como essa discrepância entre séniores e jovens é cada vez maior, o que eles pensam na sua cabeça, porque já fomos todos jovens, não é? E aos 15 anos somos os maiores do mundo e aos 18 conseguimos fazer tudo e mais alguma coisa, não precisamos de ninguém. Essa ideia do não precisamos de ninguém fica cada vez mais instalada. E no sentido em que as coisas caminham, não se vê melhorias. Se me perguntassem a mim o que é que tu poderias fazer, eu começava por uma total reforma na educação. E falo reforma na educação em Portugal, porque já há saltos grandíssimos a acontecer. Exatamente. Na Europa. Sim. Acho que foi a Dinamarca, salvo erro, corrijam-me se eu estou aqui a falar errado, que as crianças já ficam sem telemóveis, ou já só podem ter acesso, na Austrália só podem ter acesso aos 15 ao telefone. Portanto, e eu acho que isto, apesar de ser, pode parecer um corte radical ou uma ação muito forte, mas na verdade às tantas é isso que afasta as famílias. Eu vejo crianças que com 3 anos já têm o telefone na mão, quando deveriam estar os pais a conhecer a criança a conhecer os pais, que é fundamental. Não há brincadeiras, não há escondidinhas, não há o que nós fazíamos, nosso tempo, trepar às árvores e arrebentar a bolha e essas coisas todas que fazia de nós humanos, certo? Exato, é isso. A inteligência artificial com certeza que será um bem que vamos ter à disposição, até que ponto não sabemos, não é? Certo. Tem sempre os seus perigos e há muita pouca educação nesse sentido. Exatamente. Embora se fale muito em debates, mas hoje ninguém está para ouvir ninguém falar. Até porque aqui não convém. Temos outro problema, pronto. Mas se convidar uma pessoa jovem para assistir a uma palestra, automaticamente a resposta é ouvir pessoas falar, por favor, não. Não me apetece. Pois, nós estamos pouco habituados, nesta altura deste percurso, a prestar atenção aos outros. Estamos mesmo pouco interessados em prestar atenção aos outros, seja em que aspecto for. E isso periga estas situações, não é? Por isso é que eu fiquei muito admirada quando vi esta sua pequena história, porque acho engraçado partilhar isto através de uma pessoa já com uma certa idade, que esta pessoa tinha, com certeza, ou tem, não faço ideia, e que fala da sua experiência de vida. Sabe que toda a gente ouve. A questão é saber apresentar o que queremos que eles ouçam. Sim. Eu parto desse princípio, porque ao longo da minha vida também tive quem me ouvisse, outras vezes não, claro. Eu fui professora e sei perfeitamente que nem sempre é fácil agarrar o público de idades menores, não é? É um grande desafio. É, sim senhor. Voltava ao ensino de boa vontade porque não tenho nenhum problema nisso. Portanto, gostei muito do que fiz, acho que tive muito bons diplomas, sem papel passado. Os meus parabéns, é obra. Obrigada, mas acho também que tem muita razão, a reformulação do ensino é necessária. E da educação em geral, não é só o ensino, é a educação em geral. Eu
Com a minha área falo que cada vez menos é importante a educação física. Para quê? Para que uma criança precisa se esforçar? E os próprios pais, muitas vezes, incentivam este comportamento relaxado. Não faz falta. Não faças, que é para não te magoares, que é para não te doer uma perna, que é para não te cansares muito. Pois, mas este deixa passar e alguma Não é forma, importante, que só não é contribui para a importante. sonolência geral, não é? Exatamente. E depois aplica-se isso aos mais diversos Exatamente, aspectos da vida, exatamente. Não é importante ires hoje à casa do teu avô, da tua avó. Sim, e não ligares à tua mãe que já não ligas há 3 semanas. Exatamente. Deixa estar, que amanhã resolve-se. Exatamente, fica tudo para amanhã, quando à distância de um clique. Só é chato podias quando não há o resolver amanhã. tudo. Pois é. Isso é que é preocupante, porque as pessoas pensam que a família é eterna. Que Eu estou a falar exato, em duramos grupo todos para sempre. familiar, Sim, não é? sim. O pai não fica doente, a mãe nunca fica doente, nunca nada lhe dói, não é nada importante, porque é a nossa mãe, não é? Exato. Mas a verdade é que o tempo passa e por vezes temos as tais ditas surpresas desagradáveis. Mas nós não estamos aqui para falar nisso, estamos a falar em soluções possíveis para o futuro. Apresente-me 3 razões para a camada jovem que está a ouvir, que não sei se estará, mas vamos supor que sim, 3 razões para nunca deixarem de frequentar as aulas de educação física. 3 razões. Olha, a Boas, primeiro, sem fortes. dúvida, a saúde física. Porque vamos não confundir, por exemplo, porque eu sou dona de casa e quando estou em casa estou a arrumar e Já isto... ando muito, não é? Não. Atividade física é diferente de tarefas de casa, não tem nada a ver. Portanto, se nós quisermos uma boa saúde, temos que ter no mínimo uma prática regulamentada, 3 vezes por semana, entre 30 a 45 minutos, seja lá se é esforço intenso, se é esforço médio, se é em coletivo, se é pessoal. Portanto, isso está estudado e comprovado. Depois temos a saúde emocional, que é talvez para mim as mais importantes, que eu já passei pelos diversos ritmos de desporto, seja ele competitivo, seja ele de lazer, seja ele de reabilitação, para mim é a parte emocional. E eu falo emocional, o desenvolvimento de capacidades como, por exemplo, a resiliência, a nossa tolerância à dor, portanto, a tolerância, aquela tarefa custa-me imenso, sei lá, dar 10 voltas à pista custa-me imenso, eu nem sei se consigo fazer as 10, mas eu vou tentar fazer as 8. Se calhar na próxima vez que eu for repetir já consigo fazer 9. E isso é uma resiliência que se vai transformar em tudo na nossa vida. Por cada momento que eu passar por um obstáculo difícil, sei lá, vamos dar aqui o exemplo, perdi o trabalho, perdi emprego, de repente encontro-me numa situação precária. Eu não vou baixar os braços, porque eu sei que naquela altura eu tentei dar 10 voltas à pista e estive lá perto, portanto, garanto-me a mim que eu vou lutar. E a última parte tem a ver, portanto, a terceira razão, com a fomentação de hábitos bons, como, por exemplo, as parcerias, conexões. Nós, humanos, não somos bichos do mato. Somos pessoas que precisamos socializar e nós precisamos de trabalhar nas nossas conexões. E o desporto, seja ele competitivo, seja ele de lazer, abre portas a isso, a este networking, a conhecer pessoas, a formar amizades, que muitas vezes... Uma das grandes causas, por exemplo, que eu estive a fazer um estudo que falava sobre o abandono precoce, mas um dos grandes motivos que fazia com que os jovens continuassem a praticar aquela modalidade eram os amigos. Era o saber que eu saía de casa, saía da escola e a casa lanchava, mas depois às 6 da tarde eu vou ver o João e a Joana e o Paulo, porque gosto daquilo. Eu posso nem gostar de treinar, mas eu gosto de estar com os meus amigos. E isto é o que é senão saúde mental, emocional e física. E acaba por incentivar ao processo, não é? Exato. Que é isso que se entende, que é isso que se pretende. Ou seja, com todas essas coisas, não falou em mais nada do que em regras, porque todos precisamos de regras. E o corpo também, não é? Certo. Porque e sem regras somos animais, não é? Ora, nem mais. Portanto, estas regras que até nem são nada de especial, de grande esforço, falou aí numa possibilidade que eu acho que é o melhor para começar. Eu tenho 10 voltas para dar, mas eu digo logo à partida, não consigo, mas vou tentar as 5 e depois logo se vê, não é? Exato. E por vezes até nos surpreendemos com o que conseguimos fazer. E fazemos fazer. 10, exato. Aí é que está o imprevisto a funcionar. Estas regras têm a ver com a falta de... Estas regras são necessárias, mas ao mesmo tempo não é... Não, vou por outro lado. Estas regras são necessárias, por outro lado, nós não estamos habituados a que nos imponham estas regras sem impor. Pronto, seria bom que se cumprisse.
mas tendemos sempre a não cumprir essas mesmas regras. Porquê? Porque nós temos de estar sempre do contra. Porque gostamos de facilitar e também, na verdade, ninguém gosta de desconforto. Nós gostamos de estar no nosso conforto. Quem é que gosta de, por exemplo, quem é que gosta de estar um dia de chuva, está frio, sair do conforto do seu sofazinho, no seu robezinho, para se encontrar com os amigos após jantar e beber um copo, um café, ou seja lá o que for. Portanto, nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto e é isto em todas as áreas da nossa vida. Eu gosto. Eu também! Eu também! Encontrar-me com pessoas gosto. E eu também, eu adoro socializar. Agora, a questão é essa, o ser humano foi feito para se desafiar, mas a verdade é que há muitos poucos de nós que gostam de sair da nossa zona de conforto. Para mim aquilo é mais fácil, até eu vou deixar estar assim, eu vou-me sabotar, eu vou-me sabotar. Lembram, não é? Exato, ou ver se alguém rezou por mim, ou ver se esquece, ou ver se amanhã está sol. É verdade, nós arranjamos sempre razões para afastarmos aquilo que nos dá trabalho. Mas razão não há para não ouvir a música que trouxe. E por isso vamos fazer aqui uma pequena pausa para ouvir a música que escolheu para o programa e voltamos já de seguida. FM. Então estávamos aqui a conversar sobre nós, como eu disse no princípio, não sei se está a acompanhar-nos desde o princípio, estamos com a Natasha Cabral, que é uma pessoa que se preocupa com essas coisas, com essas temáticas, sendo formada em desporto, tem uma área em que defende que nós temos de realmente olhar mais para nós do que o que temos feito, isto olhando para nós, claro está, vamos acabar por olhar para os outros, que é isso que se pretende. Mas, de qualquer das formas, desta conversa têm surgido coisas muito que é normal que toda a gente saiba, ou pelo menos devia saber, mas que não pensa nelas, não é? Não é isso que nota? É, sim, as questões banais, não é? São realmente, mas não é por serem banais que são menos importantes. Devem ser descuradas, não é? exato. Pois. E nós somos realmente o fruto de tudo isto que vai acontecendo e que vai surgindo. Depois eu olho para outra parte da nossa situação na sociedade e reparo que a memória, isto tem a ver com o que estávamos a dizer há pouco dos mais velhos, dessa situação toda, a memória também está um bocado esquecida. Também está para algumas a pender, coisas convém, não é? Está a pender para aquele lado do esquecimento. Porquê? Acho incrível essa pergunta. Eu não queria adiantar aqui nada, mas o segundo livro já está em andamento e eu achei fundamental ir buscar as coisas do passado. Olha, e então fui acertar. É das coisas que eu mais defendo, que é nós não nos devemos esquecer de onde é que viemos. E quando eu digo onde é que viemos, não é o que é que me aconteceu quando eu tinha 1 ano. Claro. É a nossa ancestralidade, primeiro, familiar, porque toda a família tem uma história e essa história importa para compreender certas e determinadas coisas na nossa vida. Seja ela qual for. Pois positiva, negativa, complicada, fácil, seja lá. Mas eu estou aqui a falar num modo geral, por exemplo, para a história mundial. Eu por mim falo que quando era estudante eu não gostava da disciplina de História, mas não era porque não gostava da história mundial, era da forma como ela me era apresentada. Agora mais velha, passei a ver as coisas de outra forma, comecei a estudar temáticas, por exemplo, eu adoro a parte da Segunda Guerra Mundial, que acho que foi um marco fundamental para compreender toda uma história da humanidade. E quando olho para trás, vejo que há padrões que se repetem, continuam-se a repetir. Vejamos agora quantas guerras temos outra vez. As guerras, nós demos... quase cíclico, não é? Exato. Nós demos um nome diferente à guerra, mas o que está inerente à guerra é a mesma coisa. Exatamente. Que é o quê? A sede do poder, a hegemonia, o radicalismo. Vai sempre tudo dar ao mesmo. Parece que insistimos em não aprender com os erros que cometemos, quando temos mais do que capacidade de o fazer. E isso surpreende. Exatamente. É verdade. Cada vez que temos... E depois há a questão da informação. Dá a sensação... Quer dizer, há umas décadas atrás, eu recordo-me que o carteiro era a pessoa que mais sabia das coisas, nos trazia novidades. A carta que vinha do Brasil, que era um problema, porque alguma coisa tinha acontecido, porque a senhora nunca tinha recebido uma carta, nem ler sabia. E uma carta do Brasil, isto deve ser uma notícia má ou qualquer coisa do género. Quer dizer, hoje estamos carregadinhos de informação, podemos saber tudo e mais alguma coisa, até de gente que a gente já não vê há tanto tempo.
E há um desinteresse total por essa informação. Ou então pega-se na informação e usa-se de maneira indevida. Pois, cuidado que há informação e há opinismos. Sim, eu estou a falar de informação exato. propriamente dita e séria. É dessa que eu estou a falar. É daquelas coisas que também me fascina, porque informação antigamente não havia, ou se havia era com alguma Era dificuldade. muito pouca. Você está a falar da comunicação através de cartas. Eu ainda me lembro agora, nos meus 13, quando ia para os campos de férias, ficávamos em pulgas para receber a carta dos nossos pais. Exato. Enquanto estávamos ali aqueles 15 dias afastados, e eu guardei essas cartas todas como uma boa recordação. Hoje estamos a uma distância de uma mensagem que demora 30 segundos a escrever e que nós às vezes entramos num piloto... vezes não se escreve. Exato, entramos em piloto automático, alguém escreve por nós e nem sabemos o que estamos a escrever. Ou nem nos lembramos do que escrevemos. Sim. Mas isto para lhe dizer que a informação está muito disponível, mas há pouca informação boa. Já nem vou falar se é verídica, ou se é factual, ou se é inventada. Desconfiança depois, não é? Exato. Só que lá está. A informação está lá. As pessoas querem fazer alguma coisa com isso? Não, porque preferem se calhar passar 5 horas a fazer scroll no screen e só veem coisas sobre aquela que está mais magra, a próxima dieta milagrosa, do que a aprender. Lá está, a forma como nós aplicamos o nosso tempo vai sempre ditar a forma como nós conduzimos a nossa vida no geral. É verdade. A futilidade tomou conta do nosso tempo livre, não é? Aliás, se for... Eu vou focar aqui o Facebook, por exemplo. Exato. É insuportável. Não há quem possa. Não tem nada de bom, de certa maneira bom, no aspecto de cultural, informativo. Acrescentar aos nossos conhecimentos. Não, é precisamente isso que estava a dizer. São as modas, é a gordura, é o peso, é a ginástica para ficar parecida com não sei com quem, os ricos e por aí fora, não é? E a gente passa a vida numa luta constante, entenda-se, entre aspas, se quisermos, para criar algum equilíbrio entre nós e os outros. E depois deparamos-nos com estas situações e depois há conversas que só vão por ali. Sim. Quer-se conversar às vezes com as pessoas e não há sumo. E não há assunto. Também não é verdade. Há sumo possível. A gente vem espreme a laranja, mas parece mas que não sai nada, não é? E é terrível, porque deixamos de ter essa faceta de humanos, não é? Que isto é próprio dos humanos, conversar, comunicar, é implícito, não é? Sim. E depois chegamos a uma altura em que pensamos, mas afinal, sou eu que estou mal? Se calhar exijo muito. O que é que aconteceu aqui que deixámos de comunicar, já ninguém se junta no café para tomar um café, às vezes até o café fecha, não é? É tudo junto, não é? E é que para além das emoções, foi a comunicação que fez de nós um animal racional. Com certeza. Inteligente, aliás, foi isto que propiciou a nossa sobrevivência, senão também tínhamos sido extinguidos como qualquer outro. Claro que sim. Mas a verdade é isso mesmo, que eu também sinto esse lado de ter dificuldade em ter relações onde eu posso ter um tipo de conversa como esta, como estou aqui a ter consigo. Então, o que é que eu faço? Falo sozinha, escrevo, foco-me no trabalho, porque sei que aí, por exemplo, com a minha escrita, posso falar sobre estas temáticas, mas não são muitas vezes bem recebidas. Paciência, não é? Também só lê quem quer, não é? Exatamente, e só gosta quem gosta. Quem quer e só gosta quem gosta. Agora, o que me parece também, volto outra vez aqui ao texto, se me permite, é que, perante uma adversidade, as pessoas batem na parede. E aí é triste termos de chegar a uma situação dessas para pensarmos que afinal não estamos sozinhos no mundo, que é preciso lidar com os outros, que afinal há mais gente que se calhar também passou pelas mesmas coisas, que era bom talvez até trocar ideias, ter uma conversa. Sim, que há vizinhos no prédio para além de mim, não é? Exatamente, nós não conhecemos os vizinhos, não fazemos ideia. Não é? Não fazemos ideia. Nascem, morrem, etc., mudam-se para o estrangeiro e a gente não faz a mínima ideia. Mas, de qualquer das maneiras, a sociedade está em transformação. Sim. E eu espero que essa transformação dê a volta também, como este sistema cíclico de que estávamos a falar, das guerras, da sociedade em si, dê também a volta na questão da relação com os outros. E eu acredito que a camada jovem é capaz de mudar este sistema. Agora, as notícias é que não são muito boas, não é? É. Ou então só nos dão as más. Lá estamos nós. Lá estamos nós a voltar ao mesmo. O que é que entretém as pessoas? É a notícia mediática
ou é a notícia sobre coisas boas? Exato. Não é? Mas as facadas ainda estão em primeiro lugar. Sempre e sempre serão. Aliás, as pessoas gostam de drama. Quanto Exato. mais drama tiver, seja ele verídico ou não, isso não interessa. Porque o que Mas vende, os órgãos de comunicação aproveitam-se disso. pois claro, E muito. são os primeiros, mas isso é um Claro. tema controverso. Com certeza Vamos, que vamos sim. não ir por aí. Mas temos aí órgãos organismos que só se dedicam a falar das desgraças, não E é? depois admiram-se da nossa cultura desculturalizada, se me Pois, está permitam claro, aqui. é claro, isso tudo mesmo. está fomentado, não é? Muito bem, qual é o seu maior desafio para o futuro? Isso é uma bela de uma questão. Eu ainda não pensei tão à frente. Não sou daquelas que Mas planeia agora, e que... Mas agora pode pensar assim... Eu levo um dia de cada vez, mas se certeza. calhar neste momento que eu preciso é obviamente encontrar um pois, e quando digo um pois digo o meu espaço. Estou a fazer tudo o possível para que este projeto cresça. Também há aí umas ideias no ar, tentar fazer um podcast numa estação de rádio para que eu possa debater esta temática, e seria um sonho porque eu adoro a comunicação e adoro E é também pôr interessante outras o pessoas ao tema, barulho, sim, vamos sim, dizer sim, assim. sim. E criar este movimento. O movimento Desafio-te, para mim, não tem nada a ver com o facto de eu ser sucedida ou de ter muitos fãs, nada a ver com isso. É o facto de pôr as pessoas nesta maré de motivação, nesta maré de amor e bondade, e de levar a vida adiante com ousadia e com autenticidade acima de tudo. Falta-nos também um bocado isto, E o autenticidade. empenho também, Sim, o sim, empenho sim. é fundamental, porque Para tudo. por vezes fazemos por fazer e isso acaba por não ser real, não é? Certo. Não somos essa pessoa. De qualquer das formas, ora, o seu segundo livro, como se vai chamar, sabe? Sei. Então diga, aqui em primeira mão. Vivemos num mundo ao contrário. Pronto, isto tem tudo a ver com a nossa conversa também. E como é que pensa pelo direito? Como é que eu penso pelo direito? Pois, não queria apresentar aqui mais Sim, dados, só mas é assim, só mas- um cheirinho. Sim, só um cheirinho. E ele começa por é como se fosse uma linha cronológica. Vou buscar a história do passado, falo num presente e naquilo que poderia ser um futuro. Portanto, vai haver ali muita temática controversa, mas isto dá-me gosto e, portanto, vou continuar a falar sobre isto enquanto posso. Claro, a controvérsia também, por vezes, leva a bons caminhos, que é o caminho da discussão, A bons por exemplo. pensantes, exato. E, portanto, a discussão, dizia-se há uns anos atrás, focando a memória, que da discussão nasce a luz, não é? Pode ser que... E talvez isto pudesse ser um caminho de reforma educativa, não é? Pôr na sala dela as pessoas a discutir, a debater, a pensar. Pois, lá está a tal partículazinha que é necessária, não é? Mas está tudo programado. Há prazos a cumprir, Há prazos a cumprir, papéis a preencher. não é mudar dá verdade? trabalho. Pois, é claro, mas há sempre tempo para isso, acho eu. Eu acredito que sim. Basta querer. Não sei se vai acontecer quando eu estiver cá para ver, mas eu gostava. Sim, eu gostava também. E já agora, por que não a memória estar nos programas do ensino? Por que não? Bela questão. Aí teríamos a possibilidade de cada um de nós tentar trazer para os outros a sua experiência familiar e sabermos como é que as pessoas viviam em determinada altura da vida. Sim, e com as experiências dos outros muito se aprende, não é? Exatamente, sem dúvida. E eu às vezes acredito damos nisso. por ela e estamos a Sim, viver sim. experiências semelhantes em tempos diferentes. Claro, mas nem nos apercebemos que já houve assim quem passasse por essas isso. coisas e parecendo que não, essa ligação à memória eu acho que é importantíssima. Já devíamos estar a trabalhar isso ali, a nossa vizinha Galiza faz isso há muito tempo. Olha, nem sabia. As academias de dança e de costumes e essas coisas todas têm a ver com isto e de história local. Eles preocupam-se imenso em defender o que é deles. Basta ver-se que, se for a Vigo, isto agora passou a publicidade, se for a Vigo, encontra uma série de temas celtas à venda. É nos Claro. brincos, é nos alfinetes, não largam aquilo, é uma identidade própria, pois. não é? Nós preocupámos-nos em provar que os celtas nem sequer por aqui passaram. Isto é um exemplo simples, mas que até faz sentido, não é? Como é que a tão pouca distância nós conseguimos contrapor o que para eles é o mais real do real? E parece que às vezes nos queremos esquecer de Sem certas e dúvida. determinadas coisas Sem porque dúvida. convém, Eu não queria é? chegar aí, mas nós temos uma tendência para esquecer a raiz,
principalmente se ela foi de trabalho, que devia ser uma honra, não é? Se ela foi sofrida. Se foi sofrida, é um exemplo para mostrar que se conseguiu. Isto é tudo uma questão de entendimento e de predisposição para aceitarmos as histórias dos outros e aquilo que somos, no fundo. Exatamente. Porque eu, por exemplo, estou ligada também à área etnográfica e reparo que agora não há roupa do povo. É de uma família rica, era de uma casa abastada, era um fato que se usava muito em situações de cerimónia. Isto faz-me pensar. E o resto, não é? Portanto, a sociedade está mesmo partilhada nestas coisas vás, de certa maneira, sim. não é? E que invernizam um pouco a história local e a história de todos nós. Põe-se ali assim um véuzinho de ilusão. Exato, e mas depois, veja quem quer. Depois, quer dizer, queremos juntar isto com aquilo e não faz sentido, não é? Certo. Mas pronto, é o que é. De qualquer das formas, o que eu espero é que o 2020 fique longe, que o desporto ganhe pernas para andar, como se costuma dizer, e que se perca esta mania. Eu pensei que isso já tinha acabado, dos pais não quererem que os filhos fizessem educação física. Não, e cada vez, aliás, é cada vez mais ao contrário. É que depois temos os extremos agora. Ou eu inscrevo o meu filho numa modalidade e já vou do ponto de partida que ele vai ser o próximo Michael Phelps da natação. Exato, melhor. Pois. Ou, de todo, eu não quero que o meu filho faça porque se vai aleijar. E é um incómodo, porque tenho que me levantar cedo e levá-lo ao treino, e depois tenho que o levar outra vez à tarde, e é toda uma logística complicada, e não sei se tenho tempo, se posso, me apetece. Pronto. Junta-se o útil ao agradável e o menino acaba por não fazer nada. Depois temos outra particularidade aí, que é da competição. Exato. Se o vizinho se porta melhor nas modalidades, estás a ver? Ele conseguiu, tens de ultrapassar. tu não tens jeito para isto. Não te podes deixar ficar, vê lá, se és melhor que ele. Quer dizer, isto é tipicamente português, pronto. Sim, isto é muito cultural, é verdade. Não temos culpa de termos nascido assim, mas é naturalíssimo. Qual é há quanto tempo lançou este livro, Natasha? Ele saiu em outubro, no dia 4. Em outubro. Sim. Onde o apresentou a primeira vez? Fui na casa Manel Espregueira. Muito bem, é uma casa que tem sempre a porta aberta, Lindíssima. não é? Para além de bonita e de ser um registro Pessoas da incríveis. memória, está a ver? Olha, lá Sim. vamos nós. Tem um casal que a gere que é fantástico, Fantástico, realmente. sim senhor. E preocupado Em que em estas abrir causas as culturais portas aconteçam. para que estas coisas aconteçam, gratuitamente empresta É à verdade. casa, atura ali o pessoal, é na melhor das, pronto, com a melhor das referências. Tratam os não é? convidados com muitos miminhos. Sim, Foi sim, incrível. sim, são incríveis, sim, eles são sempre pessoas que estão abertas a colaborar, o que é raro, diga-se O de que é raro. passagem, muito raro. A seguir à Casa Manuel Espregueira e Oliveira não apresentou em mais lado nenhum, Pois não, estava mas aqui vai apresentar, não vai? Estava a tentar fazer com que isso acontecesse aqui na FNAC, aqui no shopping, mas as datas já estão todas ocupadas, portanto, antes do Natal é impossível. Há a possibilidade de acontecer em janeiro, nós estamos aqui a renegociar Na FNAC. uma data, sim, na FNAC, aqui no Estação Viana Shopping. E a Bertrão nunca tentou? Ainda não fui por aí, estava à Eu estou a espera... falar nestes sítios que estão ligados aos livros, Sim, não é? sim, sim. Também lhe digo uma coisa, entrei um bocadinho surpreendida com isso porque esperava que a editora lançasse alguns exemplares físicos para essas lojas, mas a verdade é que não aconteceu, para já ainda só está disponível online e eu já estou a fazer o meu pressing para que isso aconteça, porque acho que faz todo sentido. Nós temos um autor que é de uma determinada cidade, acho que merece assim um destaquezinho de ter 1 ou 2 ou 3 livros, pelo menos para as Exatamente. pessoas folhearem, porque convenhamos, é diferente uma pessoa abrir um livro, conectar-se com a energia, ver a fotografia do autor e O isso cheiro também do papel. é verdade, e isso também vende. São sensações que vendem, queiramos É. quer não, do que estar apenas disponível online, mas pronto, vamos ver se a coisa vai avante. Mas pelo menos já têm essa possibilidade de Sim. verem online. Sim. Muito bem. Isso são as partes práticas e objetivas e positivas da questão. Sim, sim. Não podemos só dizer mal, claro. O problema é usar mal, não é? Isso Esse é que é o problema. não nos leva a Quando lado se- nenhum. Quando se usa mal é que é complicado e pronto, e nos deixa assim com expectativas um pouco baixas por vezes. Mas enfim, a vida tem surpreendido a Natasha?
Especialmente este ano, sim. Tem acontecido muitas coisas, muito rapidamente. Que não estava à espera. Não estava à espera. Ótimo. Lembro-me de ir parar à Suíça assim de repente. Olha que aborrecimento. Por acaso, um país que eu sempre quis conhecer de pequenina, mas É bom, como já nos postais, é como nos postais. é como nos postais, o nível de vida é realmente muito caro, mas tudo lá é bonito, eu encantei-me com as paisagens, depois entretanto quando dei para ela já estava cá outra vez, aproveitei a oportunidade para estar cá para acontecer este projeto de livro que estava em banho-maria, mas finalmente aconteceu, portanto aos pouquinhos vão abrindo portas que eu não estava à espera e conhecendo pessoas incríveis também. Isso também faz falta. É verdade. Mas sabe que a Suíça é um país que recebe muito bem os portugueses. Certo. Eles têm um nível de vida muito bom. E uma cultura de estar completamente diferente. Com certeza. Completamente diferente. Estamos de acordo. Eu notei isso quando lá estive, já bem há uns anos, e notei uma diferença brutal também. Não é que eu alimente que há sistemas perfeitos, porque não há. Em Com todos os certeza lados que vamos não. encontrar Já qualquer sabe, coisa não é? para dizer, mas uma das coisas que mais me surpreendeu, que nós por cá ouvimos muito dizer a expressão tempo suíço, Sim. é verdade. Meus amigos, se o comboio está lá marcado que sai à 1h36 É ao e ele não 1h36. passa nem às 35 nem às 37 É e não às espera por 36. ninguém. E aquilo é Exatamente. incrível, é impressionante. Precisávamos dessa política para os espetáculos cá em Portugal, E isso é que era. que está marcado para as 9h30, as pessoas aparecem 10 minutos Os depois. espetáculos e outras coisas todas, por exemplo, transportes públicos, que felizmente na nossa cidade já está a acontecer uma revolução que é de louvar, é incrível de ver, estava mais do que na hora e entre outros aspectos. Muito bem. Pronto, se há aspectos a melhorar, ótimo. Que a gente nota que estão a melhorar, tanto melhor. Eu passo pleonasmo. E que me diz desta época de Natal, em que somos todos tão boas pessoas? A época de Natal, olha, eu gosto, mas é do conforto sonhado, Familiar, não é? daquela ilusão de uma mesa gigante, com uma lareira, com uma árvore muito grande, não me interessa se tem prendas ou não. Poucas foram as vezes que eu experimentei isso, mas eu acho que é o sonho de qualquer criança e de qualquer adulto de experienciar uma coisa como essa, ter uma família enorme, reunida, que haja de comer e que haja felicidade e vinho para beber, digamos assim. Mas na verdade, se isso acontece, eu acho que cada vez acontece menos. As pessoas agora encantam-se com os presentes e quanto mais caro, melhor. Às vezes gastam o que não têm para surpreender, mas não deveria ser por aí. Devia ser mais a parte do convívio genuíno do que propriamente um momento de entrega de prendas e de ficar bem na fotografia. E não só, na maior parte das pessoas já não faz as Já nem rabanadas celebram, em exato, casa, exato. Encomenda, não é? Deixou-se passar aquele espírito natalício, que é isso que é que me marcou Começar a da cozinhar minha cedo, infância, não é? Logo ali de manhã. A preocupação com a família, os doces, a comida que esteja pronta a horas, embora se coma tarde, pelo menos na minha casa. Isso é o que importa menos, não é? Nessa noite, por isso se chama ceia de Natal. Ceia de Natal, não é? exato. É porque não se cumpre a regra na íntegra, não é? Dos horários. Portanto, isso está um bocadinho aquém do que estávamos habituados, eu pelo menos. Então agora eu tinha uma família, agora tenho uma famíliazinha, não é? E sou eu que me desloco, no fundo, porque sou eu que me posso deslocar, porque as pessoas já construíram família, também estão na casa delas, tal como eu estive na minha, não é? Sim, mas é um luxo. As famílias que podem viver isso, para mim, hoje em dia é um luxo. Não, sim. Porque depois há pessoas fora, o filho está fora, a filha está fora, as famílias não se entendem e depois eu quero-te aqui em casa e não te quero, enfim, há todo um contexto uma série de sentimentos à mistura. Sim. Que faziam parte para o Natal, outros não é? É, depende do que é que estamos a falar. Exato. Os bons, sim, aquela vontade de receber os outros, de ser espontâneo com as pessoas, de ser amiga. De nos esquecermos por um bocadinho, nem que seja só por um dia, das picardias e abrirmos a porta. Exatamente, é isso. Pelo menos que o Natal sirva para isso e desejo-lhe já um ótimo Natal para si, para a sua família. Muito obrigada. E para os seus livros, principalmente. Isso também. Também faz falta, também fazem parte da família, não é? Sim. Já são crianças que andam por aí, quer dizer, a segunda está a chegar, não é? Está a chegar. Mas a primeira, com certeza, que precisou de algum conforto para surgir. Natasha, gostei muito de falar consigo. Isto era uma conversa que nós podíamos estender até amanhã de manhã, mas não convém. Espero que as pessoas tenham percebido que a única preocupação que há aqui é de nos lembrarmos de nós, mas não esquecer o outro.
e que a vida é tanto melhor quanto nós olharmos mais colorido para tudo que nos rodeia e não procurarmos o negro, não é verdade? É verdade. Portanto, isso é o principal desta conversa que tivemos e que lhe agradeço mais uma vez, e que se algum dia pretender divulgar a sua próxima criança, já sabe, estaremos a dispor para o fazer e espero que tenha muitas felicidades no seu trabalho. Agradeço-vos E imenso. continua assim. Agradeço-vos imenso à Rádio Jace pelo convite, foi fantástico. Eu adorei este momento, é o que eu digo, vamos conhecendo ao longo da vida pessoas incríveis, isto é realmente um momento incrível. E aquilo que eu também desejo às pessoas, e já adiantando sem dúvida um excelente Natal, quero desejar muito amor. Eu continuo a bater nesta ideia de uma carência de amor próprio, amor pelos outros, e a força de continuar a lutar. Vamos lutar pela vida, tentar não ter a perspectiva sempre negra de tudo à nossa volta, porque também há coisas boas. Todos os dias também acontecem coisas boas, que nem sempre são mencionadas, nem aparecem nas redes sociais, mas nós temos tantas coisas boas neste país também, para apontar, e é bom que as pessoas se lembrem que isso também existe. Para além de existir, mas isso também existe. Pronto, faço minhas as suas palavras. Agradeço a referência que fez. A minha função aqui é, como toda a gente sabe, é trazer peças que às vezes não são conhecidas do puzzle e agradecer sobretudo a quem nos ouve e a quem nos vê, dizendo como sempre, que já conhece a forma como eu costumo acabar, que se não estivesse aí desse lado, isto não seria a mesma coisa. Conto consigo para a semana. Fique bem. Jace FM.